que você desse um exemplo aqui, com esses vinhos, o que você indicaria, tá certo? Tá Por ótimo. exemplo, vamos ver, esse primeiro aqui que você tinha mostrado, que é um troque, você indicaria para que tipo de comida, por exemplo? Ele é um Riesling seco. Pensando no brasileiro, Pensando no no paulista brasileiro. e tal, Tá né? ótimo. Esse aqui agora é um Riesling seco da região da Mosela. Um Riesling seco, tá? Com o que você acha que ficaria legal? Ele já é super mineral, né? Tá. Então ele já vai para o lado dos camarões, crustáceos, a paella, a moqueca, né? Bárbaro. Pratos que já são um pouco mais encorpados. Tá. Né? Enquanto, por exemplo, esse daqui que seria um Pinot Gris alemão, que é o Grauburgunder, ele já vai muito bem com peixes, por exemplo, uma truta, Tá. um Zander, que aqui eu vi que aqui o Pangasius, que está super em moda aqui em São Paulo, né? Já vai mais para essa direção. Tá certo. E para um prato assim mais a comida japonesa, como você tinha comentado. A comida japonesa eu indico o Gewürztraminer. Gewürz, vamos mostrar aqui Isso, Gewürz seu. Ele é um semi-seco Tá. e ele vai combinar muito bem com esse jogo do wasabi, do shoyu, né? Ele vai basicamente acabar um pouquinho com a pimenta do wasabi e o wasabi vai controlar um pouquinho esse semi-seco dele. Evita da gente engasgar com aquela potência que vem aquela... Que vem aquele exatamente. Ele basicamente vai limpar a boca Tá certo. para o próximo sushi, vamos dizer. E esse Spätburgunder, falei certo? Falou sim, o Spätburgunder? Spätburgunder, que é o nosso Pinot Noir, ele é um seco também. E ele vai muito bem, então, com carnes vermelhas. Uma carne assada, um cordeiro. Já vai mais para essa direção das carnes vermelhas, né? Tá, é um vinho elegante, É né? um vinho super elegante. Ele é um pouco diferente do Pinot Noir que a gente conhece, por exemplo, da França. Ele é um pouco mais frutado e um pouquinho mais leve. Tá certo. Bárbaro. Então, é bem bacana. E para sobremesas ou para os contrastes com os queijos azuis, você também tem uma maravilha. Aí não temos tem? uma maravilha, é uma pérola, na verdade, da Weinkeller. Uma produção minúscula, foram 150 garrafas de um Trockenbeerenauslese, um TBA. E esse TBA, ele é o topo da pirâmide, vamos dizer assim, da qualidade do vinho alemão. Esse é o vinho que deixou famoso, né? O vinho alemão. Isso mesmo. Agora, eu queria que você explicasse esse nome, porque nós falamos outro dia dos Trocken. E Isso. agora esse vinho que é doce tem um pouco de Trocken no nome. verdade. Explica isso pro telespectador, porque ele vai ficar confuso. O Trocken quer dizer seco. Então, no caso do Trockenbeerenauslese, quer dizer a uva passa, a uva seca. Ah, a Por isso uva que que é tem seca, não é o uva que é vinho. seca. Então ele é Não. muito doce, porque Ele ela é está bem cheia doce. de Ele é concentração. bem doce. Basicamente a uva passa prensada. Então por isso que não tem uma produção muito grande, porque quase não tem líquido dentro da uva passa, né? E é um vinho também que você precisa contar muito com a ajuda da natureza para ele existir. Certamente. Porque o produtor tem que deixar a uva na videira e tem que esperar o tempo passar. Só que se de repente o outono for muito chuvoso, essa uva vai apodrecer. Então ele perde toda essa produção. Complicado, É não? muito complicado. Né? Então É a última muito safra, por arriscado. exemplo, desse aqui foi de 2009. Olha, Não existiu mais. Que coisa, hein? Exatamente. Agora, Vivian, me fala o seguinte, os alemães costumam ter os doces, as tortas, muito menos doces do que o brasileiro está habituado. Então, Isso. esse vinho provavelmente ficaria mais doce que o doce e daria uma harmonização maravilhosa. Maravilhosa. No caso do brasileiro, que a gente costuma ter doces muito doces, a harmonização ideal, você não acha que seria com os queijos azuis, que dá um contraste, nossa, maravilhoso? Ele vai dar um nesses vinhos? contraste maior, né? Ele Tá. acompanha uma sobremesa sem problema, mas ele vai dar um contraste maior com esses queijos fortes, né? Agora, no caso da sobremesa, é importante que sejam umas tortas de fruta, uma coisa que não pode ser assim. As pessoas pegam, às vezes, uma mousse de chocolate toda adocicada e aí acham que o vinho não ficou bom. Aí já é melhor harmonizar com outra Tá, coisa. tá harmonizado Com certeza. errado, né? Exatamente, exatamente. Então, se a gente pegar agora uma torta de frutas, por exemplo, que não seja extremamente doce, ou que não vá muito para o lado do uma chocolate... tortinha de amêndoas com vinho desse Aí vai sim, ficar perfeito, nossa, vai ficar né? perfeito. Alguma coisa com mel também. com né? mel, Fica tá excelente, certo. excelente. Ou então, para tomar sozinho depois da É. sobremesa. Né? Você não precisa necessariamente só harmonizar. ele é a própria sobremesa, Ou ele é não a própria sobremesa, isso É mesmo. isso aí até Então, à tarde também, né? Então, à à tarde, tarde, isso tá. daí. Por isso que eu acho um vinho muito flexível. Nossa, é maravilhoso. Vamos terminar o vídeo com ele aqui, ó.